Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Van Pitaluga, eu sou empresária, mentora e terapeuta. Uma das grandes aspirações de todo empreendedor, é muito comum, não só do empreendedor digital, é obter sucesso no seu empreendimento para ajudar a família. Não só estruturalmente, mas financeiramente também. Essa é uma aspiração que é comum entre os empreendedores. Muitos olham para o histórico familiar, a história dos pais, às vezes tios, primos, irmãos, quem vem de família grande, mais ainda, e tem essa aspiração, que com o sucesso empresarial seja possível ajudar essas pessoas de alguma forma. E geralmente essa ajuda vem de forma financeira. É o mais comum. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso faz todo sentido na questão de honrar e respeitar a nossa origem, de poder oferecer, principalmente para os nossos pais, quando vão envelhecendo, né, uma qualidade de vida melhor, talvez uma qualidade de vida que eles não conseguiram estruturar durante a própria vida, ao longo da sua vida produtiva, profissional, e que nós, como empreendedores, podemos ajudar quando temos esse sucesso, quando estamos equilibrados e estruturados. Então, é muito legal ajudar os irmãos, ajudar famílias, né? Que os irmãos formam, ajudar todo esse entorno. Isso é muito bom, eu acho que é válido. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando o empreendedor decide ajudar essas pessoas da família. Geralmente é muito mais raro você ver essa ajuda, que eu vou dizer agora, através dos pais, né? Geralmente é um irmão, ou um cunhado, ou um primo, uma prima, marido de alguém. Como? Ajudando como? Empregando. Dando um lugar para essa pessoa familiar, como um funcionário dentro do negócio, um colaborador. Então, esse cuidado, ele é muito importante, porque existe uma equivocação em nós, quando a gente faz esse tipo de contratação. Naturalmente, você não percebe. Nós somos mais condescendentes com as pessoas da família, nós somos mais tolerantes e às vezes nós fazemos contratações que não justificam, porque a gente pensa assim, essa pessoa precisa melhorar financeiramente na vida e eu tenho a chance de dar um emprego, de dar uma forma dela produzir, dela ter o ganho material, mas através de uma produção, né, de algo. E não simplesmente oferecendo dinheiro, ajudando de uma forma altruísta. Esse pensamento é um pensamento válido, está tudo certo. Só que eu vejo isso causar muitos equívocos dentro das empresas, dentro dos empreendimentos, quando eles começam a crescer. Então, eu queria só deixar esse aviso, porque essa é uma questão para empreendedores que já estão um pouco maiores, né? Que precisa se respeitar a hierarquia sistêmica da empresa. Então, se você, de repente, emprega um grande amigo que é também seu cunhado, ou a sua irmã, o seu irmão vão entrar na empresa, depois que a empresa já está com 2, 3, 4, 5 anos, você já está robusto financeiramente, estruturalmente, você precisa lembrar que essa pessoa está entrando por último. E todo mundo que veio antes, os funcionários, os colaboradores, eles de uma forma sistêmica são maiores, têm mais importância para o campo sistêmico da empresa. E isso eu falo muito detalhadamente em alguns dos meus vídeos. Dentro da minha mentoria eu detalho isso para os empresários que já estão maiores. Mas eu peço que você que tem
tendência, que está neste caminho, tenha esse cuidado. Será que realmente é melhor ajudar o parente, o familiar, empregando ele na empresa, mesmo quando você sabe lá no fundo que não havia essa necessidade, que esse cargo, que essa função não é assim tão necessário, ou deveria ser ocupado por alguém com muito mais competência profissional, simplesmente para você poder ajudar a família? Isso compromete a sua empresa. Pode não comprometer agora, mas vai comprometer no futuro, ok? Mas o que eu quero falar neste assunto de família, esse foi só um preâmbulo, que é dessa aspiração. Quando a gente começa com esse desejo de ajudar, a gente às vezes, e muitas vezes, começa com uma sociedade na própria família. E eu quero falar de duas situações muito comuns, que são sociedade entre casal e sociedade entre irmãos. É muito comum as pessoas começarem negócios dessa forma. E eu gostaria de fazer com vocês uma análise sobre a ótica sistêmica do que é que os casais precisam ficar atentos para que a empresa, o empreendimento não fique prejudicado por conta do casamento e que o casamento não fique prejudicado por conta do empreendimento. Porque é muito, muito difícil equilibrar essa situação. É muito difícil ter clareza de como é que deve ser tratado essa sociedade, de forma que ela não interfira na vida pessoal. Fazer essa divisão de águas não é fácil, mas é necessário. E o primeiro equívoco que eu vejo os casais fazendo, e eu digo assim, eu sei que o início a gente vai levando, a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo, meio que de qualquer jeito, né? Meio que de uma forma informal, e as coisas não são colocadas no papel. É interessante, porque quando a gente casa, para a gente se tornar casado ou oficializar uma união estável, a gente precisa assinar um papel, não precisa? E por que quando a gente decide ser sócio do marido ou sócio da esposa, a gente não oficializa isso de cara? Isso é algo que passa batido em muitos casais. Não façam isso, porque a empresa não é de vocês. Eu venho falando isso. A empresa é um organismo vivo. A empresa é maior que vocês. É um legado que vocês estão deixando. Então, não é coerente que vocês iniciem uma sociedade sem oficializá-la, simplesmente porque vocês são casados, porque vocês estão juntos, porque se veem todos os dias, porque dormem na mesma cama, porque vivem na mesma casa. Isso é emaranhado, isso é confusão. E isso lá na frente pode dar problema. Para você individualmente e para o seu parceiro, para a sua parceira. Então, se você ainda não fez, eu te sugiro que oficialize esta parceria comercial. Oficialize essa sociedade, coloca lá a porcentagem, se é 50-50, se não é, tudo muito bem acordado, tudo muito bem conversado. Porque isso vai dar força para a empresa e vai preservar o seu casamento. Essa desorganização, levar a coisa na informalidade, é tolerável, claro, acontece. Mas não deixe para daqui 2 anos fazer isso. É preciso que o casal tenha atribuições muito definidas. Quando um casal é sócio, funciona muito bem quando as atividades são totalmente separadas. Quando cada um toma conta de uma determinada parte da empresa. E por menorzinha que a empresa seja, por mais que as atividades se misturem, não tem... Nossa, nós não temos um departamento financeiro, administrativo, um comercial, um técnico.
Eu sei disso. Mas vocês vão distribuir tarefas, e tarefas que só um toma conta. Só aquele que é responsável vai executar aquelas tarefas. Isso precisa ficar muito claro, porque senão fica um bolo e um faz de um jeito, o outro faz de outro jeito e começa um empurra e uma cobrança. Porque a intimidade que o casal tem é diferente de uma intimidade entre dois sócios que não são parentes, que não são casados. Você pode ser seu melhor amigo, pode ser uma pessoa que você admira muito, pode ser alguém próximo de você a vida toda, mas é totalmente diferente a intimidade, o nível de conhecimento que você tem com essa pessoa do que quando você tem com seu marido, com a sua esposa. Então aí é que tem que ser mais formal. Aí é que tem que colocar as coisas no papel e respeitar, porque a empresa, ela não pode seguir a revelia. O empreendimento é uma ideia que precisa seguir uma ordem sistêmica, como eu citei antes. É preciso vocês terem uma visão muito clara, assim. Por exemplo, quem veio primeiro no casal dentro do negócio? O que é isso, Van? Quem veio primeiro? Alguém teve a ideia primeiro. Alguém trouxe à tona essa possibilidade dessa sociedade, a possibilidade desse empreendimento antes. E por mais que vocês me digam, não, fomos nós dois juntos, pensamos juntos. Não é assim. Sejam muito francos, sejam muito honestos. Tenha um dos dois do casal sempre toca no assunto, sempre traz a possibilidade, o outro fala, nossa, eu estava querendo, eu estava pensando, mas esse que traz é considerado dentro da visão sistêmica como sócio criador. Você vai ter um sócio fundador, dois fundadores, cofundadores. Você vai fundar junto, mas a pessoa que traz a ideia, que constrói a ideia, ela vem primeiro dentro de uma hierarquia sistêmica. Ela não é que ela tem mais importância ou menos importância. É porque a origem daquela empresa, daquele empreendimento, está totalmente ligada à força criativa, à força dessa pessoa que trouxe essa ideia. Então, essa pessoa vai fazer parte o resto da vida desta empresa, mesmo que esse empreendimento dure meses. E se essa empresa crescer muito e essa pessoa que trouxe a ideia, que criou, que estava junto, sendo casal ou não, for um dia embora, por qualquer motivo, sair da sociedade, se afastar, ir para um outro negócio, a ideia fica ali. Então, aquela pessoa, na representatividade da ideia que fez surgir, a força de origem do empreendimento, vai fazer parte para sempre daquela empresa e precisa ser falado, precisa ser contado na história da empresa. Daqui 10 anos, se essa pessoa já não está dentro da empresa, é preciso que o funcionário que entre lá saiba da existência dessa pessoa. Como foi que essa empresa surgiu? Isso é algo que poucos empreendedores dão atenção. Empresários que às vezes estão no mercado e não têm tanto conhecimento dessa reestruturação sistêmica, né? Nunca trabalhou isso dentro da empresa com consultorias, nunca viu por esse lado, percebe que fez um movimento de exclusão mesmo, que aquele sócio estava ali presente desde o início, que a ideia veio dele, poxa, mas fui eu que desenvolvi, fui eu que cresci a empresa, essa empresa está desse tamanho, depois que a pessoa saiu com, meu sócio tinha 5 anos de empresa, hoje eu tenho 15, a empresa multiplicou, ótimo, que bom.
Essa era a sua missão com a empresa. Essa é a parte que você entregou para o negócio, você serviu a empresa. E o outro que se foi tinha o direito de ir, como você também tem o direito de ir. Só que esta empresa só existe, só nasceu, porque a ideia veio deste ser humano, desta pessoa. Então não tem como não trazer isso como origem da empresa. Isso precisa ser sempre contado, isso precisa ser sempre citado, honrado e respeitado, para que haja um equilíbrio. E no casal, isso também pode acontecer, como? Com os divórcios, com as separações, porque alguém tem garantia de alguma coisa nessa vida? Não, né? A gente só tem uma garantia, que um dia a gente não vai estar aqui mais, a gente vai morrer. Outra, não temos. Então, a gente precisa ter muita atenção de que nós não podemos nem responder por nós, porque não sabemos o que vai acontecer na nossa vida, muito menos pelo nosso parceiro, pela nossa parceira. Isso acaba sendo um peso muito grande, porque um negócio não pode ser a razão de um casamento que está falido continuar. E um casamento não pode arrastar um empreendimento que não tem mais para onde ir, que não tem mais sucesso, por conta de ser algo feito por dois no casamento. Não. É um divisor de águas. Por que eu falo isso? Porque é invisível, né? Mas tem uma divisão. É preciso que o casal faça essa divisão. É fácil de entender, difícil de fazer. Mas se você começa desde o início, olhando essa ordem sistêmica e respeitando, as coisas ficam muito mais fluídas. Tem que ter clareza, o que eu faço, o que ele faz, o que ela faz, o que eu faço. Vocês precisam preservar o casamento. Até porque, novamente citando a visão sistêmica, a ordem é como? Primeiro veio o casamento. Vocês concordam? O casamento, ele é prioritário. Ele veio antes da empresa. Então, é preciso ter cuidado com essas duas instituições que estão sendo construídas pelas mesmas duas pessoas, mas em lugares totalmente diferentes. E é preciso aprender a respeitar a forma profissional de trabalho e de atuação do marido ou da esposa, porque não é a mesma forma de atuação pessoal. Você tem a mesma essência, você vai ter o mesmo caráter, você tem a mesma forma de ser na sua essência, mas a estrutura funcional, o pensamento profissional, as ideias de como levar o negócio enquanto sócio não é igual ao pessoal. Então você vai começar a conhecer o seu parceiro, a sua parceira, de uma outra forma. E isso pode ser muito bom ou pode ser um desastre. É preciso saber que você está pisando em terra desconhecida. Outra ilusão dos casais é de que a sociedade entre marido e mulher, você está totalmente seguro porque você sabe com quem você está fazendo negócio. Não é assim. Ninguém sabe como vai reagir e agir diante das diversidades que o empreendimento traz. A gente não sabe, você não viveu ainda, como é que você vai saber? De repente você é surpreendido com as reações humanas do seu marido, da sua esposa. E para isso, a gente tem que ter muita maturidade. Você tem que ter muita compaixão pelo outro. Saber que aquela situação está sendo intolerável para ele ou para ela. E não é para você. Você vai ter que aprender que você tem recurso para determinadas situações empreendedoras que o outro não tem. E uma outra terceira situação que precisa ser olhada é que muitas vezes das duas pessoas do casal não é empreendedor e entra no barco no impulso. Entra na história
É aquele ditado, entra de gaiato no navio. E aí o barco parte, na hora que está lá no alto mar, a pessoa para e fala, o que eu fiz? Porque isso aqui não tem nada a ver comigo. E agora o meu casamento está em jogo, porque como é que eu deixo fulano na mão, a fulana na mão? Quem é empreendedor é inato. A pessoa sabe disso. Ela sempre teve esse impulso. Ela quer um negócio, ela vai atrás das ideias, ela faz acontecer. Não existe empreendedor de carona. Eu sempre tive o meu trabalho, eu sempre tive tranquila ali. Eu tinha vontade, sim, de empreender. Aí você pergunta assim, e você quer empreender? Eu tenho muita vontade de ter meu negócio próprio. Às vezes a pessoa responde. Aí eu falo assim, por quê? Qual é a sua aspiração como empreendedor? Não, eu ganho pouco aqui, o salário não dá para nada, fico dependendo de horário, essa coisa de não ter liberdade de horário, e eu queria mais liberdade e ter uma condição financeira melhor. Isso é uma ilusão muito grande, isso não é uma resposta de quem é empreendedor. Por quê? Porque geralmente eu faço outra pergunta quando eu ouço isso. Eu digo assim, e aí eu vou dizer para vocês fazendo a pergunta. Você está preparado? Então você quer empreender, tá bom? Porque você quer ter uma condição financeira melhor. Você está preparado ou preparada para ficar 5 anos, pelo menos, retirando dessa empresa um prolabore bem menor do que o que você tem de salário? As pessoas assustam com isso. Eu falo, olha, dependendo do salário, até a sua empresa ter giro, ter faturamento, estrutura no mercado, começar a fazer um negócio girar, possivelmente você vai ter uns 5 anos sem retiradas mensais, sempre da mesma forma, neste valor que você tem como salário. Você está preparado para isso? É isso mesmo que você quer? Porque essa história de que você começa a empreender hoje, chega no final do ano, você está resolvido e você fez o seu dinheiro para você, porque o salário é para nós. Você vai administrar os gastos da sua família, seus gastos pessoais, a manutenção da sua casa, é tudo pessoal. O seu salário vem para você, o faturamento da empresa não vem para você. O faturamento da empresa é reinvestido da empresa e quando dá, o empresário tira o prolabore. Porque o empresário é o último que recebe dentro da empresa, quando ele tem funcionários. E quando ele é muito pequenininho, se ele ficar retirando e não reinvestir, o negócio não cresce. Então, você conseguiria? Às vezes as pessoas falam, não, eu não penso que é assim, mas um negócio não é assim, a não ser que você vá comprar uma empresa que já está pronta, que já está girando, né? Você tem um monte de dinheiro para investir, vai comprar uma empresa pronta. São milhões, nós estamos falando de milhões, uma boa empresa, não é esse o caso? Não. Então, você está pronto? Não é isso que eu quero. Nossa, se eu tivesse instabilidade, eu não consigo, é porque aqui é muito assim, eu não estou reclamando do meu salário, mas eu não estou muito satisfeita, eu não estou muito satisfeita. Bom. Insatisfação no trabalho é muito diferente de ser empreendedor, porque você pode ter outras atitudes, você pode buscar outros trabalhos, você pode se qualificar para crescer nesse trabalho. É uma insatisfação profissional que pode estar ligada ao pessoal, mas às vezes esse par do casal tem do lado um marido ou uma esposa empreendedora ou empreendedor que está ali correndo atrás, fazendo muitas vezes, tendo um ganho muito menor do que o seu, que é assalariado. Muitas vezes tampando certos buracos, mas caminhando para ter o sucesso. E equivocadamente a pessoa se decide, diz ter se encontrado empreendedor
E, na verdade, é uma mistura com o amor pelo outro, pela relação de casal, por ver a liberdade do outro, ter a ilusão de que o outro não tem que cumprir horário. Ah, sai a hora que quer, volta a hora que quer, pode fazer isso, fica mais em casa. Isso é ilusório. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que o empresário trabalha horas de relógio, trabalha muito mais que a maioria dos funcionários dele. Quando a empresa já tem funcionários. Você, quando vai começar um empreendimento, você tem que estar preparado para trabalhar entre 12 a 14 horas por dia, principalmente no empreendedorismo digital, que não tem hora para parar, não fecha a porta, não tem fim. Então, você como colaborador assalariado, você está pronto para não trabalhar 8 horas, mas sim trabalhar 12, 14? Tudo isso precisa ser colocado na bandeja, precisa ser colocado para ser pesado. E não tem nada de menos ou de mais com isso. Onde é que já se viu se sentir pior ou melhor que o seu marido, que a sua esposa, porque você é funcionário, um profissional com excelência, e o outro é empreendedor, ou vice-versa? Isso já é uma discussão entre o casal, isso já é uma confusão entre o casal. Então, cuidado para você não embarcar num sonho que não é seu. E muitas vezes, você até é alguém com um impulso empreendedor, ou você está no momento de vida que você resolveu fazer este movimento, você resolveu experimentar, você resolveu ver como é isso para você. Talvez você nunca tenha empreendido, seguiu a vida com o seu trabalho e de repente olhando algumas oportunidades e percebendo, você sente que tem esse impulso de correr este risco de sair do emprego estável assalariado e ir empreender. E, por acaso, você é casado com alguém que é empreendedor. Isso não quer dizer que você vai empreender com ele ou com ela, que necessariamente vocês vão fazer o negócio juntos. Porque aí na conversa do casal, quando surge essa fala, né, um dos dois já é empreendedor ou quer empreender muito mais do que o outro, existe esse peso, aí, então vamos fazer junto. Aí, como assim? Você quer fazer um negócio? Vamos fazer comigo, vem para cá, quando já tem empresa, vem participar, vem fazer comigo. Tudo bem. Tudo bem. Isso também é meio que pegar de beirada, né? Pegar carona. É isso que você quer? Esse é o seu sonho empreendedor? Quando você pensava ou pensa em sair do seu trabalho, você empreenderia o que o seu marido ou a sua esposa já está empreendendo? Você teria uma empresa como essa? Se você repensa, se você pensa muito para responder, a resposta é não. Porque você tem um desejo de empreender em um outro negócio. Aí você poderia dizer para mim, com razão, mas espera aí, como assim? Vamos ficar os dois dividindo a nossa força, cada um fazendo de um lado, sendo que podem ser dois negócios que não dão certo ou dois negócios que dão certo, sendo que ao invés de dividir, a gente podia somar as nossas forças. Tudo bem, eu concordo com essa ponderação. Só que aí, quem vai entrar na ideia do outro, quem vai participar do empreendimento do outro como empreendedor, precisa resignar-se de que está abrindo mão do seu próprio sonho para empreender junto à ideia do outro e se submeter ao encaminhamento e à liderança daquele que já começou. E isso no casal é muito complicado. Porque o casal é igual, tá tudo certo, né? O casal é igual ali. Ninguém quer receber ordem, não estou dizendo que vai ser chefe, não é isso. É liderança. O outro tem um impulso porque é o sonho dele, a ideia dele, talvez ele já tenha inclusive iniciado, então você tem que ir junto
ele vai estar sempre à frente. Isso não faz de você alguém que é menos dentro da sociedade. Por isso um contrato é 50-50, como é que é? A partição, acionistas, 50-50, então você tem a mesma qualidade de decisão na empresa e vai tomar conta de um determinado papel dentro da empresa, mas sistemicamente falando, a liderança, a força dentro da empresa é de quem começou, de quem fundou, de quem teve a ideia, a força da origem. E você precisa olhar para isso com resignação, mas uma resignação adulta. Não dizer assim, eu vou ter que embarcar aqui, porque se eu não embarco aqui, eu tenho que dar força, porque aí se quebrar, quebra todo mundo, agora eu estou sem salário, nós estamos perdidos, muitos têm filhos e têm conta, tá tudo certo, mas quem faz esse movimento precisa de um trabalho terapêutico bem focado, um trabalho emocional, para não cobrar muito do outro, para não querer que o outro tampe com o sucesso da empresa, fazer a empresa dar certo. Você tem que fazer isso dar certo porque eu deixei tudo para estar aqui. Não dá para ser diferente. Eu não aceito você fazer de outro jeito porque abrir mão do trabalho. Eu queria muito ter um negócio. A primeira vez que eu pensei não era isso, mas eu decidi estar aqui com você, então agora você tem que fazer isso acontecer. Isso é muito pesado. E isso dentro de um sistema societário não funciona. Ou você entra inteiro e igual, e você não só compra a ideia, como faz dela o seu propósito de vida. É possível? Sim. A ideia do outro, você enxerga o que enxerga, mas você constrói o seu próprio propósito de vida junto com a empresa. E leva aquilo preenchendo você, independente do seu casamento. Você tem que se sentir realizada, realizado, independente do casamento. Porque a realização aí é empresarial, a realização aí é profissional. Então, se você está trocando 6 por meia dúzia, que é sair de uma insatisfação de estar assalariado para o empreendedorismo, empreendendo, esforçando, entregando a sua energia para algo que você não acredita ou que você acha que está só e somente só na mão do outro e que você tem que confiar 200%, porque é 100% do casamento, 100% dentro da sociedade, não vai funcionar. Isso causa um conflito muito grande entre os casais e acaba dando briga, porque a intimidade gera briga, discussões acaloradas e muitas vezes no ambiente de trabalho. Mesmo que o ambiente de trabalho seja a sua mesa da cozinha, você tem que respeitar como ambiente de trabalho. Então são 8 horas da manhã e nós vamos começar a trabalhar, nós estamos por acaso em casa, mas é preciso respeitar aquele momento como um lugar de trabalho. Tem que ter muito maturidade para fazer isso, mas isso é o correto. Parece muito cheio de protocolo, parece muito cheio de formalidade. Não é isso. Isso é o respeito consigo próprio, o respeito com uma empresa que está sendo constituída. Porque se você vai trabalhar no empreendedorismo digital, você precisa constituir um CNPJ. Então, na hora que você for fazer esse CNPJ, já coloque no contrato social a sociedade e a partição correta. Não corra o risco de colocar em jogo o casamento que faz parte da sua vida, que precisa da sua atenção e que quando tem filhos, ainda é mais difícil de imaginar que você está colocando o casamento na zona de batalha também. Não. A sociedade entre marido e mulher precisa ser oficializada, contratualmente, com clareza de funções e atuações,
Tem que ficar claro de onde vem a origem da ideia, de quem veio, de quem é essa força. É preciso respeitar isso. E é preciso saber que você tem que criar uma situação que você não tem garantia, nem de que vai ficar casado, nem de que vai ficar dentro da sociedade. Infelizmente, é ruim pensar assim, mas isso é o futuro da empresa. E é até talvez o futuro do seu próprio casamento. Levar as coisas com impulsividade e com uma ilusão infantil pesa muito. Parece que não, parece que é leve porque não. Isso é ilusão. Essa leveza, ela é ilusória. O que dá leveza é a assertividade, é a clareza, é a transparência de saber que eu estou tomando a responsabilidade que me cabe e o outro também está tomando a responsabilidade que cabe a ele. Isso traz leveza. Então, os casais precisam ter muito cuidado com isso. E no caso da sociedade com os irmãos, acontece também parecido. Só que com os irmãos pode envolver os cônjuges respectivos, quando eles são casados ou não. Quando são muito jovens, tem também os relacionamentos, né? E isso pode trazer conflito entre os irmãos. Então, de novo, os irmãos precisam honrar a relação deles de irmãos, porque aconteça o que acontecer, eles vão continuar sendo irmãos o resto da vida, o que não acontece com o casal, né? Porque se o casal se separa, eles não são mais marido e mulher, acabou. Acabou, é ex. Se vai continuar sócio, se não vai continuar sócio, isso é uma outra história. Agora, irmão, não. Irmão é irmão pro resto da vida. Ninguém tem ex-irmão. Então, exige um cuidado mais delicado, porque um rompimento de sociedade entre irmãos causa uma trinca, um problema, uma exclusão dentro do núcleo familiar. E é um mal-estar, um desentendido, né, um desentendimento que pode durar anos, décadas e passar para outras gerações. Pode interferir no relacionamento dos seus filhos, com os filhos do seu irmão, etc. Isso se vier a ter algum tipo de conflito. Mas também pode causar o afastamento emocional entre os irmãos. Uma sociedade muito bem sucedida, eu já vi acontecer, uma sociedade que os irmãos funcionam redondinho, assim, é interessante como um complementa o outro a nível de sociedade, as funções são muito claras, a empresa cresceu muito, é uma empresa extremamente bem sucedida, mas os irmãos hoje eles conseguem verbalizar com tranquilidade, ao longo da vida eles se distanciaram emocionalmente, não era como eles eram na adolescência e juventude. E esse distanciamento foi acontecendo com uma certa inteligência emocional, porque a empresa foi crescendo e eles perceberam que se eles continuassem aquela proximidade emocional, isso ia comprometer o crescimento da empresa. Por quê? Porque tanto no casal quanto na sociedade de irmãos, por conta da intimidade e do laço consanguíneo, surge um sentimento chamado ciúme. O ciúme até existe dentro do ambiente profissional. A gente pode ter esse sentimento de ciúme por pessoas que você não tem vínculo afetivo, mas tem vínculo profissional, fica com ciúme da atitude da pessoa, tá certo, ciúme é um sentimento humano. Mas, quando está envolvido o relacionamento familiar, como o casamento e como irmãos, o ciúme vem de um outro lugar. O ciúme, ele vem do pessoal. O ciúme nasce da relação pessoal, do envolvimento, do background de ser alguém que faz parte da sua família e da sua convivência íntima. E aí o ciúme, a ciumeira, né? O ciúme começa a ser assim, fulano aparece mais do que eu, as pessoas reconhecem ele mais do que eu sou sócio do mesmo jeito. Isso no casal, nas duas situações podem acontecer assim.
Eu fico enciumado, porque, poxa, só o outro que aparece, só o outro que está à frente, as pessoas enxergam só o outro. E isso não precisa ser verbalizado assim, não. Não precisa virar briga. Mas dentro do sócio fica aquela mágoa, aquele ressentimento de se sentir não reconhecido. Então, o sócio que tem mais evidência de imagem não quer dizer nada, não tem nada a ver com o fato de ser a força motriz maior, nada disso. E a imagem que eu digo não é a imagem na internet, no caso do empreendedorismo digital, também é, né? Mas a imagem para o externo. No empreendedorismo digital é a exposição nas mídias sociais, mas nas empresas, de uma forma geral, é a cara da empresa, é o sócio que é colocado como o dono do negócio. Isso acontece 90% das vezes. Dificilmente as pessoas enxergam, quando são dois sócios, assim, enxergam os dois igualitariamente. As pessoas não veem assim. Eles sempre acham assim, fulano sempre está à frente. Fulano, o outro lá é sócio, mas quem sempre está à frente, quem resolve as coisas é ciclano. Quem já não ouviu isso? E isso não é a realidade da empresa. Na verdade, quem toma decisão são os dois, são os sócios. 50%, 50% que seja. Às vezes nem é 50%, mas a sociedade é equilibrada. E aí nasce esse ciúme, que muitas vezes pode ser um ciúme até lá da infância, no caso dos irmãos. Pode ser trazida de lá. Esse emaranhado pega a gente de surpresa. Então é preciso olhar esse lado emocional para ver se as suas atitudes dentro de uma sociedade com um irmão não estão sendo levadas por sentimentos que não têm nada a ver com você enquanto sócio, adulto sócio. Então, nesse exemplo que eu falei desses dois clientes que eu dei consultoria, eles se afastaram emocionalmente. E nesse momento da vida em que eu estive presente na empresa deles, na consultoria, havia uma dor muito grande entre eles, desse afastamento, uma falta, sentia falta daquela relação de amizade mais afetiva, e isso não era falado, assim, isso nem era expressado, porque eles não perceberam que era isso, eles não tinham percebido que era isso. Então a empresa já estava totalmente estabelecida, muito bem, e eles começaram a buscar, todos os dois, cada qual na sua responsabilidade, inovações, novas áreas, novos empreendimentos, novos nichos, sem a menor necessidade. Estava havendo algo assim, os próprios funcionários começaram a sentir o que está acontecendo. Isso é um exemplo, né, de uma desordem sistêmica, porque o seu fulano está buscando empreender não sei aonde, o seu ciclano quer fazer um negócio lá em Miami. E todo mundo assim, será que a empresa vai acabar? Será que eles brigaram? Mas ali eles estavam o tempo inteiro normal funcionando. Eles não estavam enxergando que eles estavam buscando algo que estava faltando para eles. O que está me faltando? Sendo que a sociedade e a empresa estavam muitíssimo bem. E aí, a consultoria foi justamente para avaliar se tinha, sistemicamente falando, era bem-vindo, se fazia sentido inovações em áreas, nichos totalmente diferentes, feito por eles separadamente. Aí eu fiz uma pergunta para os dois, falei assim, vocês querem se separar ou vocês querem se reencontrar? O que está acontecendo? E aí o trabalho começou a partir daí. Porque eles disseram assim, como assim se separar? Você está doida? Eu falei, não, vocês estão querendo assim, cada um ir para um lugar, empreender com a empresa, vocês têm mais do que suficiente recurso financeiro para cada um tocar um negócio e dissolver essa sociedade? De jeito nenhum, você está doida, é só uma ideia, alguma coisa nova, sabe assim, um filhinho novo, né? Um brinquedinho novo, filhinho não, infeliz essa minha comparação. É um brinquedinho novo que a gente quer. Eu falei, opa, peraí, então não é isso? Só que a energia que vocês vão colocar, cada um por um lado,
pessoas experientes, hein? Cada um para um lado, é energia. A empresa está rodando, tá, mas vocês são os empresários. Tudo bem, vocês vão colocar essa energia, cada um de um lugar, o que vocês acham que vai acontecer aqui dentro? Então, por que vocês precisam se distanciar desta forma? O que está faltando para vocês? E aí, devagar, fomos trabalhando, todo um processo, até que eles mesmos reconheceram que era houve um afastamento deles emocional em nome da empresa extremamente necessário e que eles não conseguiam mais ter essa mesma relação. Não dava para retomar. Isso também é algo, assim, não é filme, tá? Que acaba um irmão abraçando o outro. Ai, meu irmão. Não, esquece. É filme lá dos Estados Unidos. Meloso. Não, a realidade não é assim, não. Não tinha como reestruturar. Aquilo já tinha ficado no passado. Então, qual foi a solução empreendedora? Porque a força deles era empreendedora. A solução que eles conseguiram ver que atendia aos dois, eles criaram sim uma inovação dentro da própria empresa, uma inovação dentro do nicho, dentro da própria empresa, e que atendia um lado, vamos colocar assim, uma sustentabilidade dentro da empresa, um lado mais humano dentro da empresa, um lado que tinha a ver com os dois e que falava um pouco do histórico familiar deles, onde eles iam atuar diretamente nessa inovação. Então, ali criou um laço mais coeso dos dois numa inovação. Foi quando eles começaram, não era tudo novo, eles ainda tinham essa relação. Não precisou virar um filme onde todo mundo se abraça e fica bem, não. Até porque eles não estavam ruins, era uma falta emocional, psicológica. E com a visão sistêmica, eles puderam pegar essa energia e fazer isso ficar bem. E continuar girando a empresa, responsáveis pela empresa e ainda inovar como eles gostariam de fazer, sem que o campo sistêmico fosse ferido, desrespeitado ou que a empresa sofresse um impacto. Então, pode acontecer isso entre os irmãos no decorrer de uma sociedade, o afastamento emocional para que a empresa sobreviva. A amizade dilui um pouco, a intimidade dilui, para que a empresa cresça. Isso é ruim? Não sei, depende de você, depende de quem é seu irmão, depende do seu sentimento. Mas é importante você pensar nisso, que isso está em jogo. E que pode dar certo, e que pode não dar certo. Que de repente nem você, nem ele, seu irmão, sua irmã, né? Irmãos, que eu falo tanto irmã quanto irmã, tanto duas irmãs, dois irmãos ou um irmão e uma irmã. Não tem diferenciação de gênero aqui. Mas você precisa se perguntar, eu coloco em risco o meu relacionamento com a minha irmã? Meu irmão, não. Relacionamento não, porque vai ser seu irmão o resto da vida. Mas a sua convivência, o seu relacionamento afetivo, sim. Relacionamento de convivência, de ser seu irmão, de brigar, de discutir, de afastar, isso é porque se tiver muita desorganização e for uma coisa desequilibrada. Mas dentro de um equilíbrio, você pode estar colocando na balança essa aproximação afetiva. Vamos dizer assim, é mais do que um relacionamento, é uma aproximação. Então pode haver um afastamento, tá tudo certo, mas aquilo é remodelado. E muitas vezes isso faz falta no decorrer da vida, em nome da empresa, porque você está servindo ao negócio. E quando se chega nessa prosperidade, tanto do casal e dos irmãos, ou de uma empresa familiar, que aí chega esse momento de talvez acolher outras pessoas da família, que precisa ser muito bem pensado, e que eu acho que é de maior inteligência e sabedoria para que a empresa não fique totalmente equivocada, a não ser
que por coincidência você tenha um familiar extremamente talentoso e competente e que tenha a profissão do cargo exato que você está abrindo dentro da sua empresa. Aí eu digo, por que não? Aí sim faz sentido. Mas arranjar um jeito de construir cargos e funções para poder encaixar familiares dentro da sua empresa, você está criando uma grande vaca cheia de tetas, onde todo mundo vai ficar sugando. Mais dia, menos dias, a vaca morre. A empresa não sobrevive a isso. E isso é um equívoco. Não é assim que você vai ajudar financeiramente a família. Dê o dinheiro, nem digo que empreste, forneça aquilo que a pessoa está precisando. Mas a pessoa está precisando de um emprego, você não tem conexão, encontre, indique, ajude, mesmo que seja difícil isso, indicação, peça um favor a um empresário que é seu amigo, seu conhecido. É muito menos equivocado você ajudar essa pessoa familiar desta forma que criar funções e cargos dentro da sua empresa que agora está num momento de crescimento financeiro para acolher familiares que não fazem parte do processo, que você nem sabe se acreditam no propósito da sua empresa, porque existe uma complicação na hora da família e a pessoa geralmente diz o que a gente quer escutar, não é sincero, porque tem um vínculo, está com medo de te magoar, está com medo de, entendeu? Fica muito equivocado, misturado, complicado. E quem é que sofre nessa história? A empresa. Ajude sim, dê recursos financeiros a mais para os seus pais, para irmãos que precisam, para outros parentes, mas não faça da sua empresa um lugar para essas pessoas se acomodarem e não crie zonas de conforto. Não é desta forma que a gente ajuda outro ser humano. Financeiramente, existem muitas formas de ajudar as pessoas e a inteligência da gente é para isso. Então, cuidado com essas equivocações. Quando a gente chega no momento de prosperidade, todo mundo tem direito de errar, a gente pisa no tomate mesmo, a gente vai por impulso, a gente entusiasma, a gente acredita. Quando a gente é jovem, então, a gente faz isso muito mais. E jovem para mim é 35, 36, 40 anos, ainda está jovem. Que é a juventude dentro do empreendedorismo. Quando você começa a crescer, você quer dividir, compartilhar com todo mundo. Ótimo. Você vai e você pode fazer isso. Você vai chegar lá, mas não sacrifique a sua empresa para isso. Foi ela que te deu essa chance e ela é maior que você. Ela vai sobreviver a você se isso for possível. Ela está te dando a chance de deixar um legado. Então, não confunda isso. Você pode, sim, proporcionar maravilhas para as pessoas da sua família a partir da sua prosperidade financeira. Mas não faça da sua empresa um cabide de empregos familiar. Você vai causar danos profundos no campo sistêmico e ainda mais que quando quem chegar, que não for da família, porque você pode fazer um boom financeiro, no empreendedorismo digital principalmente, você pode em um ano e meio ter um crescimento exponencial, porque você passou um ano e meio trabalhando para isso, aí no outro ano, então em 3 anos você tem um boom e você coloca todo mundo da família que você acha que pode colaborar lá dentro, porque você quer estar num ambiente seguro. Se for todo mundo qualificado, exatamente o profissional que você precisa, você é um afortunado de ter todas essas pessoas dentro da família com essa qualidade. A gente sabe que não é assim. E aí, quando chegar um profissional qualificado, que você vai precisar uma hora ou outra, seja para qualquer área, ele vai se sentir um intruso, ele vai se sentir excluído, ele vai ficar incomodado, porque ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde
tem 10, uma empresa, por exemplo, que tem 15 pessoas trabalhando, onde 10 são pessoas da família. É muito desconfortável para quem não é. Fica parecendo um clã. Então, eu convido você a refletir sobre isso, repensar. E não deixar de pensar em ajudar, em colaborar, inclusive encontrando trabalho para essas pessoas, sim, mas não dentro da sua empresa. Isso não é uma forma correta, isso é uma equivocação sistêmica. Você está querendo compensar o seu campo sistêmico, seja lá o que for, compensar situações familiares, compensar dificuldades que a sua família teve com a sua empresa. A sua empresa não faz parte do campo sistêmico da sua família. Você faz parte dos dois campos. Você tem que transitar entre os dois. Não sacrificar nenhum nem o outro, não desrespeitar nenhum nem outro, é diferente. Então, pensem sobre isso, os casais, olhem com carinho para o casamento, oficializem as suas sociedades, dividam muito bem as tarefas. E os irmãos, continuem dentro do seu coração, prosperando como irmãos, mas sabendo que num determinado momento pode ser que para a empresa crescer sem que seja ciúme, sem que tenha a sensação de que um é mais do que o outro, vocês precisem dar uma afastada para viver essa prosperidade, que também é salutar. Tudo tem que pôr peso na balança do coração emocional. Vale a pena para você? Isso faz parte do seu sonho? Isso faz parte do seu propósito? Você tem força e talento para flexibilizar com pessoas que você ama tanto assim? É isso que você tem que rever ou repensar, se for o caso. Ou então, acolher e se jogar. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo.